20.000 corpos atravessados por estacas. Não era uma batalha, era um aviso. Como pôde um único homem obrigar o exército mais poderoso de sua época a recuar sem ser derrotado em combate? Por que Mehmed II, conquistador de Constantinopla, parou diante de um principado insignificante? Que tipo de mente transforma sua própria terra em um inferno para destruir o inimigo de dentro? E o mais perturbador, por que o terror que salvou Vlad acabou destruindo-o? Esta é a história de um príncipe que entendeu algo que nenhum general quis aceitar: que o medo, usado sem limites, pode vencer um império, mas nunca perdoa quem o cria. Antes de se tornar o homem que faria um império recuar, Vlad foi uma criança arrancada de seu lar. Não cresceu entre aliados, mas entre inimigos. Foi enviado à corte otomana não como hóspede, mas como refém, uma garantia viva da submissão de seu pai. Lá, cercado de luxo e disciplina, aprendeu algo mais profundo que a arte da guerra. Aprendeu como o inimigo pensa. Durante anos, observou em silêncio. Aprendeu a língua turca sem sotaque, compreendeu a hierarquia militar, os rituais, a psicologia dos comandantes e a lógica implacável do poder otomano. Não foi educado para governar, foi moldado para obedecer. Mas nesse cativeiro nasceu algo que nenhum mestre pôde controlar: um ódio frio, paciente e absoluto. Enquanto seu irmão Radu se adaptava, prosperava e encontrava um lugar naquela corte, Vlad fazia o contrário. Cada humilhação, cada castigo, cada ato de violência observado era armazenado como uma lição futura. Quando finalmente regressou à Valáquia, não voltou como um príncipe ingênuo, mas como um homem que entendia que o poder não se sustentava com lealdade, mas com medo. Sua vingança não começou contra o Império Otomano, começou em seu próprio salão do trono. Para consolidar sua autoridade, convocou os boiardos, a nobreza que havia traído sua família repetidamente, para um grande banquete de Páscoa. O que parecia uma cerimônia de reconciliação se tornou uma sentença. Acusou-os de traição, de servir aos seus próprios interesses e de conspirar com o sultão. Não houve julgamento nem perdão. Os boiardos mais velhos foram empalados no pátio de seu castelo de Targoviste. Os mais jovens e fortes foram acorrentados e obrigados a marchar mais de 100 quilômetros até as montanhas, onde deveriam reconstruir uma fortaleza em ruínas. Trabalharam até morrer de exaustão, fome e frio. Nenhum retornou. A mensagem foi imediata e brutal. Vlad não buscava ser amado, buscava ser temido. Em sua visão de mundo, a lealdade não se negociava, se impunha. O medo não era um excesso, era uma ferramenta política. Cada castigo era calculado, cada execução era pública. Cada ato de crueldade tinha um propósito claro: eliminar qualquer dúvida sobre quem governava a Valáquia. Assim, o príncipe que havia sido refém se transformou no arquiteto de uma nova ordem baseada no terror. Assegurou seu poder interno antes de olhar para o exterior. Sabia que o verdadeiro inimigo não estava dentro de suas fronteiras, mas além do Danúbio. E também sabia algo mais inquietante: que para enfrentar o Império Otomano não bastavam exércitos, nem muralhas, nem alianças. Era preciso algo mais profundo, algo que ele havia aprendido no cativeiro. Havia aprendido que mesmo os maiores impérios podem se quebrar quando o medo se torna incontrolável. Com a nobreza destruída e o medo instalado em cada canto de seu principado, Vlad consolidou um sistema de poder baseado em uma lógica simples e impiedosa. Na Valáquia, não haveria espaço para a ambiguidade. A lealdade absoluta garantia proteção. A traição, real ou suspeita, era punida com uma agonia exemplar. Não era crueldade impulsiva, era um método cuidadosamente desenhado. Cada execução era pública. Cada castigo se convertia em uma mensagem. Vlad entendia que o medo só funciona quando se vê, quando se ouve e quando se recorda. Os empalamentos não eram atos de raiva, mas cerimônias políticas. A lentidão da morte,
O silêncio forçado do condenado e a impossibilidade de escapar transformavam o castigo em um espetáculo que ninguém podia ignorar. Assim, o terror não só eliminava inimigos, também prevenia futuras conspirações. Em pouco tempo, a Valáquia deixou de ser um território ingovernável para se tornar um principado imobilizado pelo pavor. Os caminhos eram seguros não porque existisse justiça, mas porque ninguém se atrevia a desafiá-la. O roubo desapareceu não por moral, mas por medo de uma represália desproporcionada. Vlad não precisava de patrulhas constantes. Sua reputação viajava mais rápido que qualquer soldado. Este sistema não só controlava a nobreza, também disciplinava o povo. Vlad não fazia distinções entre status quando se tratava de impor ordem. Comerciantes desonestos, funcionários corruptos e delinquentes comuns recebiam castigos tão severos quanto os nobres traidores. A mensagem era clara. Sob seu governo, a lei não tinha exceções. O medo igualava a todos. No entanto, este equilíbrio era frágil. Vlad sabia disso. O terror funcionava enquanto ele estivesse presente, enquanto sua figura se mantivesse como uma ameaça constante. Não podia permitir-se parecer fraco nem por um instante. Cada gesto de clemência podia ser interpretado como uma rachadura em sua autoridade. Por isso, seu governo se tornou cada vez mais rígido, mais isolado e mais dependente do castigo extremo. Com o controle interno assegurado, Vlad dirigiu seu olhar para a fronteira. Não esperava na invasão otomana, a desejava. Sabia que cedo ou tarde o sultão Mehmed II tentaria submeter a Valáquia. Mas Vlad não pensava em enfrentá-lo em uma batalha convencional. Não tinha os números, nem os recursos, nem o tempo. Sua verdadeira vantagem não era militar, era psicológica. Havia aprendido no cativeiro que os exércitos otomanos confiavam na disciplina, na previsibilidade e na superioridade numérica. E entendeu que tudo isso podia se tornar inútil se conseguisse atacar a mente antes que o corpo. Para Vlad, a guerra não se ganhava conquistando territórios, mas destruindo a vontade do inimigo. Assim começou a transformação da Valáquia em uma arma. Uma arma desenhada não para resistir a uma invasão, mas para transformá-la em uma experiência insuportável. O terror que havia usado para governar seu próprio país estava a ponto de se projetar para fora, além do Danúbio, contra o império mais poderoso de sua época. Vlad não esperou que o Império Otomano cruzasse o Danúbio. Decidiu provocar a invasão. Durante meses lançou incursões relâmpago em território otomano que não buscavam conquistar nem manter posições. Não eram batalhas, eram caçadas humanas desenhadas para semear o pânico. Aldeias inteiras arderam na noite. Poços foram envenenados. Campos férteis ficaram reduzidos a cinzas. Cada ataque tinha um único propósito: demonstrar que não existia retaguarda segura. Seus homens não capturavam prisioneiros para negociar resgates. Os capturavam para algo muito mais sombrio. Milhares de turcos e búlgaros, homens, mulheres e crianças, foram levados para a Valáquia. Nenhum regressaria a seu lar. Vlad entendia que o terror precisa de símbolos e transformou esses cativos em instrumentos de guerra psicológica. O Danúbio, artéria vital do império, começou a arrastar balsas carregadas de corpos mutilados. Cada cadáver era um aviso flutuante que viajava rio abaixo. Com cada incursão, Vlad transformava seu próprio país em uma paisagem hostil. Não defendia a Valáquia, a destruía de forma calculada. Queimou suas próprias aldeias, arrasou colheitas e deixou vilas vazias de propósito. Preferia um território morto a um útil para o inimigo. Sua estratégia não buscava preservar a terra, mas convertê-la em uma armadilha. O exército otomano não encontraria provisões, refúgio nem descanso. Encontraria fome, doença e medo. Os relatórios chegaram a Mehmed II, carregados de horror. Aldeias desaparecidas, rios tingidos de vermelho, rumores de empalamentos massivos.
O sultão respondeu com ira e desdém. Para ele, Vlad não era um estrategista, mas um bandido brutal. Um vassalo insolente que devia ser castigado. Subestimou seu inimigo. Não compreendeu que Vlad não lutava por território, lutava com o próprio terror. Quando o imenso exército otomano cruzou o Danúbio, o fez com a confiança de uma força invencível. Mais de 100.000 homens avançavam em colunas disciplinadas, estandartes tremulando, esperando uma batalha campal que nunca chegaria. Não encontraram exércitos formados, nem muralhas defendidas. Encontraram silêncio, aldeias vazias, campos calcinados, uma paisagem morta que parecia observá-los dos bosques densos que flanqueavam o caminho. Esse silêncio foi o primeiro golpe. A sensação de ser vigiado sem ver o inimigo começou a corroer as tropas. Cada noite, pequenos grupos de guerreiros valaquianos surgiam da escuridão. Degolavam sentinelas, incendiavam tendas e desapareciam antes que se pudesse organizar uma resposta. Não buscavam confrontos prolongados. Buscavam privar o exército do descanso e da sensação de controle. O avanço otomano tornou-se lento e esgotante. Os soldados dormiam pouco, comiam mal e marchavam tensos. O inimigo não estava à frente deles, estava em todas as partes e em nenhuma. A moral, antes inquebrantável, começou a se quebrar. Vlad não tentava ganhar uma batalha. Estava compondo uma sinfonia de medo, onde cada nota era uma emboscada, cada pausa uma noite sem sono. Enquanto Mehmed se irritava em seu pavilhão de seda, seus generais ofereciam soluções tradicionais, formações, cercos, choques diretos. Nenhuma funcionava. Como se combate um inimigo que conhece cada trilha, cada riacho e cada sombra de sua própria terra? Vlad havia passado sua juventude estudando os otomanos. Agora utilizava esse conhecimento para desmontar sua maquinaria militar por dentro. A invasão que Mehmed havia imaginado como uma marcha triunfal havia se convertido em um pesadelo progressivo. Vlad estava conseguindo exatamente o que buscava: arrastar o exército mais poderoso do mundo para o coração de uma armadilha desenhada não para destruir corpos, mas para quebrar vontades. À medida que o exército otomano avançava pela Valáquia, a sensação de controle se esvaía. As colunas disciplinadas seguiam marchando, mas já não o faziam com a confiança de conquistadores, e sim com a cautela de homens que atravessam um território maldito. Cada quilômetro percorrido os afastava da lógica da guerra convencional e os adentrava em um espaço onde as regras pareciam ter desaparecido. Não havia aldeias para saquear, nem celeiros que abastecessem as tropas. Os caminhos estavam vazios. Os bosques, densos e silenciosos, pareciam observar cada movimento. A ausência de um inimigo visível tornou-se mais inquietante que uma batalha aberta. Os soldados começaram a sentir que marchavam dentro de uma armadilha invisível, desenhada para se fechar lentamente sobre eles. Cada noite, o acampamento otomano era atacado. Pequenos grupos de valaquianos surgiam da escuridão com precisão cirúrgica. Degolavam sentinelas, incendiavam tendas e desapareciam antes que pudesse ser organizada uma perseguição. Não buscavam infligir grandes baixas, buscavam algo mais eficaz: privar o exército do descanso. A falta de sono tornou-se uma arma silenciosa que erodia a disciplina e a moral. Os soldados começaram a se assustar com qualquer ruído. Cada sombra entre as árvores parecia ocultar uma emboscada. O medo se infiltrou nas fileiras como um veneno lento. O inimigo não estava à frente deles, estava em suas mentes. Vlad havia compreendido que um exército esgotado e paranoico é um exército que começa a se decompor por dentro. O avanço tornou-se lento e tortuoso. As ordens eram executadas com atraso. As patrulhas regressavam cada vez mais tensas. Os rumores se propagavam com rapidez. Histórias de empalamentos, de aldeias inteiras desaparecidas, de prisioneiros liberados de propósito para propagar doenças no acampamento.
Algumas noites, os valaquianos deixavam escapar cativos doentes para que contagiassem as tropas. Cada tática era desenhada para desumanizar e desmoralizar. De seu pavilhão, Mehmed II observava como seu exército, até então invencível, começava a mostrar rachaduras. A irritação substituiu a confiança. Seus generais propunham as mesmas soluções de sempre: formar linhas de batalha, buscar um enfrentamento decisivo, avançar com maior agressividade. Nenhuma dessas opções oferecia uma resposta ao verdadeiro problema. Não havia um inimigo a quem esmagar. Vlad conhecia muito bem a mente otomana. Falava seu idioma, entendia sua cadeia de comando, sabia como seus comandantes reagiam sob pressão. Havia passado sua juventude estudando-os e agora utilizava esse conhecimento para atacá-los onde mais doía. Cada noite sem dormir, cada ataque inesperado, cada rumor, era uma lição aprendida em cativeiro posta em prática. O exército otomano seguia avançando, mas já não o fazia por vontade própria. Avançava arrastado pelo orgulho de seu sultão e pela impossibilidade de retroceder sem perder prestígio. Vlad estava conseguindo exatamente o que queria: conduzir Mehmed e seus homens para o coração da Valáquia, para um lugar onde o terror alcançaria sua máxima expressão. A Sinfonia do Medo se aproximava de seu clímax, e o exército mais poderoso do mundo marchava diretamente para ele, sem compreender que cada passo os aproximava não de uma batalha, mas de uma visão que poria à prova os próprios limites da resistência humana. Quando o exército otomano se aproximou das imediações de Targoviste, Vlad decidiu levar sua estratégia ao extremo. Não tentaria enfraquecer mais as tropas com emboscadas dispersas nem ataques menores. Apontaria diretamente para o centro do poder. Seu plano não buscava uma vitória militar convencional. Buscava decapitar o inimigo de um só golpe, eliminar o sultão Mehmed II no coração mesmo de seu acampamento. Para isso, Vlad fez algo impensável. Disfarçado de mercador turco, infiltrou-se no acampamento otomano. Caminhou entre milhares de soldados, ouviu conversas, mediu o cansaço, o medo e a desorientação. Ninguém o reconheceu. Era um fantasma entre mais de 100.000 homens. Observou a disposição das tendas, as rotas de patrulha e, sobretudo, a localização exata do pavilhão do sultão. Aquela informação era o núcleo do plano. De volta com seus homens, Vlad explicou a operação. Não haveria retirada se fracassassem. Não eram soldados lutando por salário nem por glória. Eram guerreiros endurecidos, leais até a morte, conscientes de que aquela missão podia significar o fim de todos. Não houve dúvidas. A noite escolhida foi escura, sem lua, como se o próprio céu encobrisse o ataque. Às 3 da madrugada, o vasto acampamento otomano, estendido como uma cidade de tendas e fogueiras, tornou-se sua própria fraqueza. Os primeiros sentinelas foram eliminados em silêncio. Os valaquianos avançaram vestidos de escuro, movendo-se entre as tendas com tochas apagadas e aço nu. Por alguns instantes, tudo permaneceu em calma. Então, o caos explodiu. Centenas de tendas arderam ao mesmo tempo. Os atacantes começaram a gritar, mas não em seu idioma. Gritavam em turco, dando ordens contraditórias, semeando confusão e acusações de traição. Os soldados otomanos despertaram desorientados, saíram de suas tendas sem saber quem era inimigo e quem aliado. Na escuridão, começaram a atacar-se entre eles. A disciplina, pilar do exército otomano, desintegrou-se em minutos. Os janízaros tentaram estabelecer um perímetro de defesa ao redor dos pavilhões de comando, mas eram atacados de todas as direções, inclusive do interior de suas próprias fileiras. O sistema de comando do exército mais poderoso do mundo colapsava sob seu próprio peso. Vlad liderava o ataque principal. Não dirigia da retaguarda. Avançava a espada em punho, abrindo caminho entre a confusão e a morte, com o olhar fixo na tenda onde havia visto o sultão. Cada inimigo abatido o aproximava de seu objetivo.
A luta mais feroz ocorreu ao redor dos pavilhões de vizires e generais, defendidos pelos melhores guerreiros do império. Finalmente, os homens de Vlad irromperam na tenda maior e mais luxuosa. Massacraram todos os que estavam dentro, mas Mehmed não estava lá. Alertado pelo tumulto inicial, havia sido evacuado para um lugar seguro nos primeiros minutos do ataque. O objetivo principal havia escapado por uma margem mínima. Ainda assim, o ataque não foi um fracasso. Ao amanhecer, Vlad ordenou a retirada. Seus homens desapareceram nos bosques como haviam chegado, deixando para trás um acampamento devastado e milhares de mortos. Estima-se que uns 15.000 soldados otomanos morreram naquela noite, muitos pelas mãos de seus próprios companheiros. Mehmed havia sobrevivido, mas seu exército estava psicologicamente destruído. A noite não só custou vidas, havia destruído a confiança, semeado a paranoia e demonstrado que nem mesmo o sultão estava a salvo. O terror havia penetrado até o núcleo mesmo do poder imperial. Ao amanhecer, o acampamento otomano revelou a magnitude da catástrofe. Milhares de corpos jaziam espalhados entre tendas carbonizadas. Muitos vestiam o mesmo uniforme, prova de que a confusão havia convertido os soldados em inimigos entre si. A noite não só havia matado homens, havia assassinado a confiança. O exército mais poderoso do mundo havia despertado em ruínas. Mehmed II observou a devastação com uma fúria fria e contida. Aquilo não havia sido uma batalha, havia sido uma humilhação pessoal. Retirar-se naquele momento significava conceder a Vlad uma vitória moral que ressoaria em todo o mundo. Ordenou rezar pelos mortos e retomar o avanço em direção a Târgoviste. No entanto, o exército que se pôs em marcha já não era o mesmo. Os soldados avançavam com cautela extrema, como homens que caminham sobre um campo minado. O caminho tornou-se mais silencioso. Cada sombra no bosque, cada grasnido de um corvo parecia uma ameaça. O ar tornou-se denso, carregado de um odor estranho, adocicado e nauseabundo. Um odor que os veteranos reconheciam, mas nunca haviam percebido com tanta intensidade. Era o odor da morte acumulada. Ao chegar à planície em frente à capital, a vanguarda otomana parou bruscamente. Não havia um exército esperando. O que se estendia diante deles era algo completamente distinto. Milhares de estacas de madeira afiadas cobriam o terreno por quilômetros. O silêncio que caiu sobre as fileiras foi absoluto, um silêncio de incredulidade e horror crescente. Mehmed cavalgou até a frente, irritado pela parada. Mas ao se aproximar, compreendeu o que estava vendo. Era uma floresta de mortos. 20.000 corpos empalados, homens, mulheres e crianças capturados nas incursões fronteiriças, dispostos em padrões geométricos, em círculos concêntricos que cobriam todo o vale. Não era uma matança caótica, era uma exibição cuidadosamente organizada. No centro daquela visão, erguia-se uma estaca mais alta que as demais. Sobre ela, o corpo em decomposição de Hamza Pasha, o enviado pessoal do sultão capturado meses atrás. Sua posição dominante era uma mensagem direta e pessoal. Vlad não só havia desafiado o império, havia-o insultado. O efeito sobre o exército foi devastador. Soldados que haviam combatido sem temor caíram de joelhos, vomitaram, desviaram o olhar incapazes de suportar a cena. A coragem, a disciplina e a lealdade evaporaram-se diante de um horror tão absoluto. Aquilo não parecia um ato de guerra, mas uma profanação da própria humanidade. Mehmed permaneceu imóvel, pálido, compreendendo finalmente a estratégia de seu inimigo. Vlad sabia que não podia ganhar uma batalha convencional. Então havia tornado a batalha irrelevante. Havia convertido a terra da Valáquia em uma arma psicológica, e aquela floresta era sua munição final. Um golpe do qual não existia defesa. Com voz apenas audível, o sultão pronunciou a única ordem possível: girar.
Era uma admissão de derrota total. Não frente a um exército, mas frente à vontade obscura e calculada de um único homem. O grande exército otomano se retirou com solenidade, deixando para trás os corpos apodrecendo sob o sol, testemunhas silenciosas do dia em que o terror derrotou um império. A retirada otomana não trouxe celebrações na Valáquia. O país ficou imerso em um silêncio tenso, quase tão opressivo quanto o estrondo da guerra. O cheiro da floresta dos empalados continuava flutuando no ar como um lembrete constante do preço pago. Vlad havia aterrorizado seu inimigo até a submissão, mas também havia semeado o medo entre seu próprio povo. Em sua corte, as conversas se transformaram em sussurros, e cada sombra parecia esconder uma adaga. Vlad sabia que a vitória era apenas temporária. Um império como o otomano não aceitava a derrota, simplesmente mudava de estratégia. Em Adrianópolis, Mehmed II analisou seu fracasso com a frieza de um estrategista. Compreendeu que a força bruta só alimentava a lenda de seu adversário. Para derrotar Vlad, não precisava de exércitos maiores, precisava de algo mais sutil. Esse algo estava em sua própria corte. Radu, o irmão mais novo de Vlad, havia crescido junto a ele como refém, mas havia escolhido um caminho oposto. Enquanto Vlad cultivava o ódio, Radu prosperava. Havia se tornado um favorito do sultão, um comandante respeitado e um especialista nas intrigas do poder. Os otomanos o chamavam de o Belo, não só por sua aparência, mas por seu carisma e seus modos refinados. Mehmed não lhe ofereceu comandar um novo exército de castigo. Ofereceu-lhe uma coroa. O plano era simples e devastador. Radu entraria na Valáquia como príncipe legítimo, respaldado por uma pequena força de cavalaria otomana, não para conquistar o país, mas para simbolizar o poder que o apoiava. Sua verdadeira arma não seria o aço, mas a promessa. Prometia aos boiardos o fim do terror, a reabertura das rotas comerciais, a anistia para quem abandonasse Vlad. Oferecia normalidade, paz e prosperidade em troca de lealdade. Para muitos nobres, esgotados por anos de medo, aquela oferta era irresistível. Radu aceitou convencido de que não estava traindo seu irmão, mas salvando sua pátria da autodestruição. A guerra mudou de natureza. Deixou de ser um conflito entre a Valáquia e o Império Otomano para se converter em uma guerra civil. Irmão contra irmão. Vlad compreendeu de imediato o perigo. Radu não era um invasor estrangeiro. Era um pretendente legítimo, um Draculeste, e oferecia algo que ele nunca poderia oferecer: esperança sem medo. As lealdades começaram a mudar. Castelos e cidades que haviam sustentado Vlad por terror abriram suas portas a Radu sem disparar uma única flecha. Cada deserção era uma vitória silenciosa para seu irmão e uma ferida profunda para Vlad. Militarmente, Vlad continuava sendo superior e ganhava cada enfrentamento direto, mas politicamente estava perdendo terreno. Perseguia Radu por todo o país, mas este evitava uma batalha decisiva, ganhando tempo para que sua mensagem se espalhasse. E a mensagem funcionava. O terror que Vlad havia utilizado como arma se voltava agora contra ele. Cada castigo, cada empalamento por traição, reforçava a imagem que Radu difundia. Vlad como monstro, Radu como salvador. Vlad compreendeu que já não lutava contra um exército, mas contra uma ideia. E as ideias, uma vez semeadas, eram mais difíceis de destruir que qualquer inimigo armado. Encurralado pela perda constante de lealdades, Vlad tomou a única decisão possível. Abandonou Tergoviste e retirou-se com seus últimos fiéis para as montanhas. Seu destino era Poenari, a fortaleza que ele mesmo havia reconstruído sobre um penhasco quase inacessível. Empoleirada sobre o vale do rio Argesh, com um único acesso através de um caminho estreito e traiçoeiro, Poenari não era apenas um castelo. Era uma declaração de desafio. De suas ameias, Vlad havia contemplado durante anos seu reino. Agora, desse mesmo lugar,
observava como se desmoronava. Radu não parou. No comando de uma força combinada de cavalaria otomana e nobres valaquianos, perseguiu-o até as encostas da montanha e começou o cerco. O caçador que havia aterrorizado um império estava agora preso em sua própria toca, convertido em um lobo encurralado. O cerco não foi um assalto frontal. Radu entendia que atacar Poenari de forma direta seria custoso e desnecessário. Em seu lugar, recorreu à paciência e à pressão psicológica. Mandou trazer os canhões fornecidos pelo sultão e ordenou um bombardeio lento e constante. Cada impacto não buscava derrubar os muros, mas desgastar a vontade dos defensores. Dentro da fortaleza, os dias se transformaram em semanas. As reservas de comida e água começaram a escassear. O murmúrio do desespero se espalhava entre os homens que haviam seguido Vlad por medo, não por lealdade. Aquela aura de invencibilidade que havia rodeado o empalador se desvanecia pouco a pouco. O terror que havia mantido unido o reino agora se voltava contra ele. Da torre mais alta, a esposa de Vlad observava o cerco. Não via um exército, via um destino inevitável. Sabia que, se caísse em mãos otomanas, seu futuro seria marcado pela humilhação e pelo cativeiro, um destino que considerava pior que a morte. Pelos corredores escuros, ouvia os guardas sussurrar sobre a anistia prometida por Radu, sobre a possibilidade de sobreviver entregando seu príncipe. Uma noite, uma flecha cruzou o céu e caiu dentro da fortaleza. Não era dirigida a Vlad, mas a seus homens. A mensagem era clara: perdão e recompensa para quem entregasse o empalador. Era um convite aberto à traição, lançado sobre um grupo já debilitado pela fome e pelo medo. Essa mesma noite, a esposa de Vlad tomou uma decisão irreversível. Enfrentou-o com uma calma gélida e disse-lhe que preferia que seu corpo fosse devorado pelos peixes do rio, antes que se tornasse um troféu para o sultão. Não houve lágrimas nem súplicas, apenas uma aceitação lúcida de seu fim. Antes que Vlad pudesse detê-la, correu para o parapeito mais exposto, o que dava para o precipício. Por um instante, sua figura se recortou contra a noite estrelada como um último ato de desafio. Em seguida, saltou. O som de seu corpo atingindo a água centenas de metros abaixo rompeu o silêncio. A lenda diria depois que o rio foi chamado, desde então, o Rio da Dama, tingido pelo sangue de uma princesa que escolheu a morte antes que a desonra. Vlad ficou sozinho na Améia. O homem que havia construído uma floresta de cadáveres para salvar seu reino não havia podido proteger a única pessoa que lhe importava. A derrota militar era iminente, mas a derrota pessoal já era absoluta. Em Poenari, o terror havia alcançado finalmente seu criador. Após a morte de sua esposa e com a fortaleza à beira da traição, Vlad compreendeu que permanecer em Poenari significava a captura ou uma execução pública. A fuga era uma loucura, mas era a única opção. Durante a reconstrução do castelo, havia ordenado escavar uma passagem secreta, conhecida apenas por ele e pelos escravos que a terminaram, e que depois foram silenciados. Essa noite, com a escuridão como aliada, Vlad reuniu um pequeno grupo de seguidores e desceu pelas entranhas da montanha. Antes de partir, deu uma última ordem. As ferraduras de seus cavalos deviam ser cravadas ao contrário. Não era um capricho, era outro ato de guerra psicológica. Ao amanhecer, as pegadas indicariam que os cavaleiros haviam chegado ao castelo, não que haviam escapado dele. Ganharia tempo, o único recurso que ainda lhe restava. O grupo emergiu do outro lado da montanha e cavalgou sem descanso para o norte, internando-se nos Cárpatos. Vlad deixou para trás seu reino convertido em um campo de lealdades quebradas. Agora era um rei sem trono, um fugitivo em sua própria terra. Seu objetivo era a Hungria, onde o rei Matias Corvino havia se apresentado como aliado na luta contra a expansão otomana. A viagem foi uma prova de sobrevivência. Vlad abandonou suas roupas principescas
e vestiu-se como um camponês. Caçavam para comer, dormiam em cavernas e moviam-se apenas à noite, evitando as aldeias que agora aclamavam Radu como libertador. A fome e o frio apagaram os últimos restos de sua antiga grandeza. Quando finalmente cruzou a fronteira húngara e revelou sua identidade, Vlad esperava ser recebido como um herói cristão. Em vez disso, foi desarmado e detido. As boas-vindas foram frias e eficientes. Foi escoltado até Buda e levado diante de Matias Corvino, não para uma audiência, mas para um julgamento. O rei segurava cartas seladas que supostamente demonstravam que Vlad havia oferecido sua lealdade ao sultão Mehmed. Eram falsificações, mas no jogo político, a percepção era mais poderosa que a verdade. A acusação era devastadora. Vlad, o flagelo dos otomanos, apresentado como seu aliado secreto. Com uma única ordem, Matias o prendeu. Vlad havia escapado de uma prisão de pedra apenas para cair em uma jaula dourada. Passou 12 anos trancado em uma torre de Visegrad, observando o Danúbio fluir livre, enquanto ele permanecia acorrentado. Durante esse tempo, o mundo seguiu avançando. Na Valáquia, o governo de Radu foi pacífico e próspero, mas completamente subordinado ao Império Otomano. A independência pela qual Vlad havia lutado foi sacrificada em troca de estabilidade. Enquanto isso, sua reputação crescia fora dos muros de sua prisão. Mercadores saxões difundiram panfletos com gravuras grotescas que o mostravam ceando entre empalados, bebendo o sangue de suas vítimas. Assim, nasceu a lenda negra de Drácula. Anos depois, o equilíbrio político mudou. Um novo papa convocou uma cruzada, e Matias Corvino precisou de um símbolo, um guerreiro cuja mera fama infundisse terror. Precisava do monstro que ele mesmo havia aprisionado. Após 12 anos, a cela de Vlad se abriu. A liberdade teve um preço, casamento forçado e lealdade absoluta à coroa húngara. Em 1476, Vlad regressou à Valáquia com tropas húngaras e moldavas. Recuperou o trono pela última vez, não como um soberano independente, mas como uma peça em um jogo maior. Seu último reinado foi breve e brutal. O mundo havia mudado, seus inimigos haviam aprendido e a traição voltou a acompanhá-lo. Pouco depois, Vlad morreu em uma batalha confusa perto de Bucareste. As versões diferem, mas o resultado é indiscutível. Seu corpo decapitado foi encontrado no campo de batalha. Sua cabeça, conservada em mel, foi enviada a Constantinopla e exibida como troféu. O homem que havia feito do empalamento seu selo encontrou seu final em uma estaca simbólica. A cabeça de Vlad chegou a Constantinopla como um troféu de guerra. Foi exibida publicamente para demonstrar que o maior espinho no flanco do império havia sido finalmente arrancado. Mehmed II contemplou o rosto de seu inimigo sem alegria. Havia derrotado o homem, mas sabia que algo mais perigoso havia sobrevivido. O terror que Vlad havia desencadeado já não podia ser destruído com uma espada. Enquanto sua cabeça apodrecia em uma estaca, seu corpo decapitado foi recuperado em segredo por monges do mosteiro de Snagov. O enterraram sob o chão da igreja, em frente ao altar-mor, como se um rito sagrado pudesse conter o espírito de um homem que havia vivido fora de toda medida humana. Séculos depois, quando a tumba foi aberta, não se encontrou nenhum corpo. O caixão estava vazio, apenas restos de animais e fragmentos de cerâmica. O mistério final se somava a uma vida definida pelo engano e pelo terror. Na Valáquia, os boiardos que haviam traído Vlad celebraram sua morte. Creram que a era do medo havia terminado. No entanto, logo começaram a empregar as mesmas táticas que haviam condenado. A traição, o assassinato e a crueldade calculada se converteram em ferramentas habituais do poder. Vlad não havia sido uma anomalia. Havia sido o resultado extremo de um sistema quebrado. Enquanto isso,
Seu nome viajava para o oeste. As impressoras alemãs difundiram panfletos com gravuras grotescas que o mostravam ceando entre empalados, bebendo o sangue de suas vítimas. A propaganda política se transformou em algo mais profundo. O príncipe da Valáquia desapareceu. Em seu lugar nasceu Drácula, o monstro imortal. A história deixou de recordar o governante que lutou pela independência de sua terra e conservou o símbolo do horror absoluto. O medo que Vlad havia utilizado como arma de guerra encontrou uma nova vida na imaginação europeia. Sobreviveu à sua morte, à queda de seu castelo e à absorção de seu país pelo império que tanto odiou. Vlad morreu como homem, mas triunfou como lenda. Sua maior vitória não foi derrotar um exército nem fazer recuar um império. Foi demonstrar que o terror, uma vez liberado, não pertence a ninguém. Não obedece, não perdoa e não morre. E assim, o empalador desapareceu da história, para se converter em um pesadelo eterno.